Olá, felizes. Vamos continuar falando dos grandes, dos poderosos, dos prepotentes, dos classificadores. Eu conheço uma região que eles já têm um código entre eles, os classificadores do corpo da noiva do Senhor Jesus, os classificadores das ovelhas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus comprou com o sangue dele, derramou sangue, suportou o manto de escarlata, que é os nossos pecados que ele suportou sobre a cruz. Ele foi o sacrifício, ele se ofereceu em holocausto para comprar essas almas, para comprar essas almas, com muito choro, com muita lágrima, com muito sofrimento. E o Senhor Jesus passou por isso e comprou. Agora, eles se reúnem, eles fazem reunião e já tem até um código secreto entre eles, que eles pegam aqueles, geralmente aquele que conhece mais do que eles, geralmente aquele que se esforça mais do que eles, aqueles que conhecem a Bíblia mais do que eles fazem um X nele. Como pregou um santo homem de Deus, olha, que eu admiro. Eu não vou falar o nome aqui, mas ele pregou assim: eles têm medo de sombra. Por que quer dizer isso? Eles têm medo de sombra. Eles têm medo daqueles que sabem mais do que eles, aqueles que são maiores do que eles. Então, eles fazem um X nele. Então tem uma região aí, eles se reúnem, os grandes, os prepotentes, os poderosos, eles se reúnem para procurar um e faz um X nele. E olha, e eles estão sempre usando o nome dele. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós somos caluniados, quando nós somos apedrejados, quando nós somos maltratados, quando nós chegamos no lugar e viram a cara para nós. Quando nós chegamos no lugar, fogem para não nos saudar. Olha, aprendam a gostar disso. Aprendam a passar por isso. Aprendam. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: bem-aventurados sois vós quando, mentindo, precisa ser mentindo, disserem todo mal contra vós. Grande será o vosso galardão no céu. E o detalhe, aqueles que eles fazem um X nele, aquele sangue do Senhor Jesus que eles jogam fora, eles desclassificam ele. Eles não vão perguntar para ele: escuta, é verdade isso aqui que falaram de você? Isso dá para você me explicar se isso é verdade ou não? Porque o que diz a justiça da terra? Eu só tenho uma vítima, eu só tenho um réu, se eu tiver uma vítima. Então, a principal função da justiça da terra é procurar a vítima e buscar classificar o réu. Então, é montado o processo para ver realmente aqui quem é réu e quem é vítima. Não, realmente esse aqui é uma vítima, então eu tenho um réu. Se eu tenho um réu, eu vou condená-lo. Não! A função da justiça da terra não é condenar. A função da justiça da terra é punir, também não.
é educar aquela pessoa para ele se tornar um bom cidadão, para ele voltar a contribuir como cidadão do país que paga impostos, que cumpre os seus deveres e que recebe os seus direitos. Então, isso é na justiça da terra. Agora, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Eles condenam, desclassificam, não raras vezes colocam em ata essa condenação, a revelia, ao longe, e faz um X. Não, esse aqui está condenado, esse aqui para nós já não serve mais. E por que não serve? Em geral, porque conhece mais do que eles. Em geral, porque conhece mais do que eles. Então, como pregou o caríssimo servo de Deus, eles têm medo de sombra, porque eles têm medo de quem eles consideram maior do que eles. E mal sabem eles que o maior homem da terra andou na periferia, andou com os pobres, e o dia que falaram para ele, o que é que você vai fazer lá, que lá não tem utilidade? Ele disse assim, eu vim para os enfermos. Eu vim... Salvador não condena. Salvador não condena. E quem está a serviço do Salvador não condena. Vocês que andam fazendo ata de qualquer maneira, é bom vocês acordarem. É bom vocês rever os conceitos de vocês. Olha, enquanto há vida, há esperança. Rever os conceitos de vocês. Porque tem muita gente que vocês condenaram que o Espírito Santo usa. Tem muita gente que vocês condenam. Pergunta, mas você prova? Eu estou aconselhando. Eu não estou também acusando. Eu estou dizendo, vamos pensar nisso, mas eu provo. Se for preciso, eu provo. E provo até na justiça, se for preciso. Por quê? Aqueles que vocês estão condenando, o Espírito Santo está usando deles, Deus fala com eles em visões, Deus fala com eles em sonho, Deus orienta eles, e eles estão dando o pequeno fruto deles. É um frutozinho pequeno, mas eles estão dando fruto. E vocês estão aí formando conselho contra o corpo da noiva do Filho de Deus. Vocês formam um conselho para condenar o corpo da noiva do Filho de Deus. E olha, vocês fazem reunião e já chegam com a condenação pronta. O Senhor Jesus sequer julgou alguém. Depois que ele ressuscitou, ele sequer julgou alguém. Porque não é hora de julgar. Temos que preservar a graça, sim. Temos que moralizar a graça, sim. Agora, mas não temos... A obra de Deus não tem lixo, não. Para vocês condenar e botar no lixo. A obra de Deus não passa... Vocês já viram passar um caminhão do lixo na igreja para recolher? Não! Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, o joio e o trigo vai crescer junto. Os anjos vão separar no fim. No fim. E quando é que é o fim? É na vinda do Senhor. Então, vocês que formam esses conselhos que não é da parte de Deus, vocês, e o que é pior, vocês fazem isso em nome do Senhor Jesus. Meu Deus! Ah, Senhor, tem misericórdia dessas almas. Senhor, tenha piedade dessas almas. Senhor, socorre essas almas. Estão sentando na cadeira de Moisés e condenando a revelia, condenando sem sequer chama o acusado para dizer, escuta aqui, você está sendo acusado disso aqui, o que é que você tem a dizer? Não, não faz isso não. Condenam a revelia. Meu Deus!
Um outro santo homem de Deus, numa reunião, ele disse assim: vamos tomar cuidado para ver se entram pelo menos 2% dos ministros no céu. Isso é muito sério. E esta reunião, ela era preparação para uma outra reunião. Olha, vocês estão trabalhando, vocês estão usando. Sabe o que é usar o nome de Deus em vão? Jesus Cristo é Deus. E vocês estão usando o nome de Jesus Cristo em vão. Vocês estão usando o nome de Deus em vão. E olha, num lugar que o ministro é o Espírito Santo. Depois vocês se tornam aquele morto-vivo que anda por aí, que o Espírito Santo não usa mais, porque o templo está tão sujo que o Espírito Santo saiu dele. E fica aqueles corpos em pé, condenando, julgando, e o que tem muito mais lhe será dado, então o que está ruim pior fica, e o que está bom, o que tem pouco de bom, até o que tem lhe será tirado. Não está na hora de vocês rever isso, não. Não está na hora de vocês pensar. Não está na hora de vocês conhecer a Bíblia? Não está na hora de vocês buscar o Espírito Santo e deixar ele falar na nossa boca? Olha, enquanto há vida, há esperança. Vocês podem dizer assim, nós erramos, a lei da terra não tem ninguém por inocente. Será que o Espírito Santo tem alguém por inocente? Deus deixou um modelo que foi crucificado, que sofreu, que foi maltratado, que foi... Olha, será que... Meu Deus do céu, será que é assim que funciona? Vocês já pensaram que o Senhor Jesus sequer julgou alguém até hoje? Depois da ressurreição dele, ele sequer julgou alguém. E ele julgou antes? Sim. Os 3 dias que ele ficou no seio da terra, cumpriu a profecia do Vale de Ossos Secos, que está em 37 Ezequiel, porque ele foi, se ele disse, ninguém irá ao Pai senão por mim, ele se encarregou de voltar lá atrás. Ele falou isso, ele falou que Abraão se alegrou por ver ele. Aí disseram, você não tem nem 50 anos? Ele disse assim, antes de Abraão eu sou. Então, ele julgou os que vieram antes dele. E nós viemos depois dele. E vocês estão julgando e condenando? Pense nisso enquanto vocês estão vivos, para vocês não ficar um templo morto andando aí dentro da igreja. Curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar o canal, nos ajude a divulgar o canal. E, de novo, olha o nosso livro, está aqui, ó, nosso livro. Ó. Nos ajuda a divulgar o nosso livro. E vai sair um por mês. Deus nos abençoe.